Fala pessoal, meu nome é Felipe E eu sou a Bruna. e está começando mais um podcast do Investidor Imobiliário e hoje a gente vai falar sobre casas de aluguel, né, aqui nos Estados Unidos. Mas antes disso, se você não segue o Felipe no Instagram, vai lá no Instagram, Felipe Stefanoni, e segue ele porque a gente dá muita dica sobre o real estate aqui nos Estados Unidos para brasileiros. Sim, principalmente para gente, que a gente às vezes não tem muito dinheiro para começar. Nesse país dá para começar com pouco dinheiro, sim. Foi assim que a gente começou, né? É verdade. Mas hoje o tema é casas de aluguel. E eu acho, Fê, que muita gente ou não sabe ou não tem conhecimento dos tipos de casa de aluguel. Sim. Então já vamos começar a falar disso. Sim, a gente tem três tipos de casa de aluguel. A gente tem o short term, que a galera conhece como o mais famoso Airbnb, né? Airbnb é basicamente uma plataforma de short term, mas tem várias outras. A gente tem short term, que a pessoa fica, digamos assim, pode ser de 1 a 29 noites, né? Fica menos de um mês na sua casa. Sim. A gente tem medium term, que tá ficando bem, digamos assim, famoso agora, né? Porque tem muitas pessoas com Covid, teve muito nurse e médicos viajando no país todo, então eles ficavam assim, trabalhando 3 meses em um hospital, 3 meses em outro, então eles ficavam assim, num período de 3 a 6 meses, né? Sim. E tem o long term, que é como se fosse um inquilino normal, que ele fica por 1 ano ou mais na propriedade, né? Ele faz um contrato de 1 ano. E Fê, nessas casas de aluguéis, né, em cada uma dessas que você está falando, qual que é a melhor opção? Vamos supor que assim, a pessoa que está assistindo, ela decidiu que ela quer ter uma casa de aluguel, porque proporciona um cash flow e tudo mais. Agora, qual que ela deve escolher? Qual que é melhor? O Airbnb, que é o short term, um inquilino de 1 ano? Como que decide? Aí que tá, depende muito do lugar, da localização e depende muito do estilo da pessoa também, né? Porque, por exemplo, short term não é uma renda passiva, é mais uma renda ativa, porque você tem gente entrando e saindo toda semana, então você sempre tem que estar limpando a casa constantemente, fazendo manutenção mais frequentemente, né? Deixar a casa em perfeitas condições sempre. O medium term, você tem menos trabalho, né? É um meio a meio, literalmente um meio a meio, né? Entre o short e o long term. E o long term, assim, digamos assim, que seria a forma mais passiva de renda, entre aspas, né? Porque quando você tem tenants que ficam por 1 ano ou mais, claro, né? Se você pega um tenente bom, ele vai cuidar da casa, não vai dar muita manutenção e todo mês você vai receber o aluguel ali no dia 1º, né? Normalmente, né? Eu gosto mais do short term, por quê? Dá muito mais cash flow, né? O que dá mais retorno todo mês. Você aluga muito mais caro a casa fazendo short term do que o long term. E também eu não tenho um inquilino que tenha muitos direitos lá na casa, né? Que aqui nos Estados Unidos tem muito isso também, né? Então a pessoa não é um inquilino, é simplesmente uma pessoa que tá indo lá ficar um final de semana e, cara, ela vai sair fora. Eu não vou ter problema com aquela pessoa, dor de cabeça. Então é in-out. Eu acho que essa é uma das diferenças. O short term também, ele normalmente depende, igual você falou, depende muito da localização, mas normalmente você consegue uns 30% a mais de cash flow. No mínimo, né? Tem vezes que você pode, tem meses que você pode receber assim, 10 vezes, sem brincadeira, 10 vezes mais do que você receberia no long term. De cash flow, sim. Não 10 vezes mais o aluguel, mas 10 vezes mais cash flow, tá? Exato, é o cash flow. E, Fê, falando do long term, né? Vamos supor que a pessoa fala, o Airbnb acho que vai me causar muito trabalho, ou de repente eu tenho uma casa na Flórida, eu moro em Massachusetts, eu não tenho uma pessoa para fazer isso, eu vou decidir alugar minha casa para o long term. Quando a pessoa decide isso, quais são os requerimentos? Como que você checa se o inquilino é um bom inquilino? Você deixa qualquer um entrar? Onde você coloca a sua casa para as pessoas verem, para as pessoas alugarem? Normalmente eu coloco ela no Zillow, que do Zillow ela já vai para 3, 4 outros websites. E no próprio Zillow a pessoa pode fazer o application, né? Então, se a pessoa tiver Social Security, ela faz o application pelo Zillow, aí o Zillow já vê o credit score da pessoa, pede o comprovante de renda, né? Como se fosse um pay stub, né? Para ver se ela trabalha. E também faz o background check, que é para ver se ela não teve eviction, criminal records, essas coisas, né? Então a gente faz uma peneira desse jeito, né? Isso é muito importante para quem quer realmente ter um inquilino de 1 ano, né? Tem inquilinos que fazem month-to-month lease, que é quando todo mês ele paga, ele não tem um contrato de 1 ano ou 2 anos,
e ele pode dar o notice no mês que vem que ele vai sair. Tem isso também. Sim. Mas normalmente, quando você vai alugar sua casa, é sempre bom você ter uma segurança, né? Porque month to month você nunca sabe quando a pessoa vai sair. Então, normalmente, depende muito do caso. A gente teve um inquilino que a gente fez 2 anos, mas normalmente a maioria dos inquilinos é 1 ano que a gente faz, né? Sim. A gente fez um de 1 ano e um de 2 anos. O de 1 ano vai vencer agora, daqui uns pouco menos de 3 meses. Eu já mandei e-mail para ele perguntando se ele quer ficar, porque eu não quero que ele fique no month to month. Então, se ele for ficar, eu quero que ele assine outro contrato de 1 ano. Sim. Então, ele vai decidir se ele vai ficar ou não, porque eu não quero ficar no month to month e do nada o cara falar, pô, daqui um mês eu vou sair, eu tenho que correr atrás de outra pessoa sem né, ter planejado, programado, tudo isso. Sim. E quando você for colocar a sua casa para alugar, pense sempre aonde está a sua casa. Ela está perto de hospitais? Ela está perto de college? Ela está perto de onde ela está? Quem seria a pessoa que alugaria a sua casa? Né? O Fê falou de colocar no Zillow. O Zillow realmente é mais fácil, né? E tudo mais. Mas você pode colocar uma plaquinha também de aluga-se, né? Aluga-se, call e coloca o seu número. Isso você pode comprar no Amazon, essa plaquinha. Então, ou no Dollar Tree mesmo, às vezes tem no Dollar Tree. Então você pode fazer isso, você pode colocar no Zillow, pode colocar no apartments.com também, se eu não me engano, é de graça. Sim, quanto mais, melhor, né? Exato. Ou então, se você realmente fala assim, ó, eu não quero tomar conta disso, você pode contratar um property manager, ou você pode pedir para o realtor listar no MLS também. Então, assim, várias maneiras para você realmente conseguir. E Fê, esses dias no seu Instagram você falou sobre Section 8. O que é isso? Sim, Section 8 é um programa não sei se é do governo ou é por county, mas eles literalmente é um programa que você tem aluguel garantido, né? Pelo período que a casa está alugada para um inquilino. E esse inquilino normalmente é um inquilino que não tem renda, então ele aplica para esse programa do Section 8. Literalmente é digamos assim, é o governo que vai pagar o dono da propriedade o aluguel todos os meses, né? Aí, claro, cada inquilino, às vezes, eles pagam 100% do aluguel, às vezes eles pagam 80% do aluguel, às vezes metade. Aí depende de inquilino para inquilino, né? Mas é basicamente isso. Eles fazem inspeção na casa, ver se a casa tá boa para ser alugada. Eles vão ver se o aluguel que você está pedindo, que eles determinam para ser affordable, né? Digamos assim, né? E se tiver tudo certo, eles assinam um lease com você e eles pagam o aluguel todo mês. Então é como se fosse o governo ou o county, não sei exatamente de qual parte que vem, mas não é o inquilino por si. Pode ser que uma porcentagem, né, ele te pague, mas a maior parte normalmente vem do governo, né? Um voucher que a gente chama. Sim. E Fê, com relação ao short term, vamos supor que eu tenho uma casa e eu fiz a análise e eu achei interessante colocar minha casa no Airbnb. Onde que eu coloco a casa no short term? Só no Airbnb? Tem algum outro site? Eu gosto muito do VRBO também, ou Vrbo, né, que o pessoal fala. Tem o Airbnb, tem o Vrbo, tem o Expedia.com, que ele vai colocar em vários sites na Europa também. Então, eu uso mais o Airbnb, o VRBO e o Expedia, que o Expedia ele está conectado com o VRBO também. Certo. E aí, vocês já tiveram mais ou menos uma ideia de qual vocês preferem, dependendo de onde vocês moram, qual que seria, né, a melhor opção? É difícil dizer, porque no fundo, todas elas, ou a maioria delas funciona, só que depende de onde você tá. Sim. Né? Por incrível que pareça, tem lugares remotos que as pessoas fazem Airbnb, só que elas fazem uma decoração muito legal na casa, com luzinha. Às vezes é até... A gente já viu até algo que tá muito famoso que chama glamping, que é como se fosse uma casinha, assim, sem banheiro mesmo, só de madeira. Cabana no meio do mato. Exato, uma cabana no meio do mato que aluga, assim, por $150 a diária. Ou no seja, meio do nada, então, assim, o Airbnb, ele realmente é a questão da experiência, né? Versus o long term, você tem que ter uma casa, tem que fazer a manutenção, tem que estar com inquilino, a comunicação tem que ir bem, e dá sorte, né? Fazer isso que o Fê falou, de dar sorte, não dar sorte, mas assim, fazer esses requerimentos, né? Para a gente conseguir ter um tenant bom que não dê trabalho. Sim. Que é sempre o que
O que o landlord Sempre procura. a pior coisa que você faz é ter um inquilino que assinou um aluguel de 1 ano que ele vai te dar dor de cabeça. É a pior coisa que você faz. Sim. Então, quando você vai fazer long term, é muito bom você fazer o screening, que a gente fala, que é ver tudo isso. Credit score, criminal background check, né? Criminal records, comprovante de renda, tudo isso para você minimizar a sua dor de cabeça. Por exemplo, os tenants que a gente tem long term, no duplex, nossa, zero manutenção, zero reclamação de nada, o aluguel sempre cai no dia primeiro ou até um dia antes eles pagam. Sim. Então, o screening é muito importante. É verdade, o screening é importante mesmo. Acho que é isso, né, Fê? É isso, Basicamente, um resumão de casas de aluguel são essas opções que a gente tem aqui nos Estados Unidos e cada uma varia para cada estilo de pessoa, depende do que você quer. Exatamente. Bom, então é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Logo, logo a gente vai postar outros assuntos e se você tem um assunto específico, coloca no comentário, a gente gosta de ver a sua opinião, a sua sugestão e pode ser que o próximo vídeo seja o que você pediu aqui no comentário. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.